Olá, boa noite. A reforma trabalhista sancionada em julho pelo presidente Michel Temer entra em vigor amanhã. O projeto traz mais de 100 novidades à CLT, consolidação das leis trabalhistas. Sobre o assunto, converso agora com o advogado Marcos Vinícius Lourenço Gomes, professor de Direito do curso de Direito da Unisanta. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado pela presença. Antes de mais nada, eu lhe pergunto, o projeto foi discutido em 4 meses no Senado. Foi o tempo suficiente para se discutir um assunto tão importante? É claro que não, né? Foi um tempo muito exíguo e o pior de tudo é que foi feito por um governo que tem apenas 5% de popularidade e por um Congresso Nacional que acho que tem menos 50%. Então isso faltou um pouco de credibilidade e faltou ainda um pouco da oitiva de classes realmente que representam a classe trabalhadora e até da Ordem dos Advogados do Brasil. Vou pedir só um minutinho para você, porque agora a gente vai ver algumas das principais mudanças na lei trabalhista. Um dos pontos mais polêmicos é o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. O pagamento equivale a um dia de salário do trabalhador. Outra mudança é que convenções e acordos coletivos vão prevalecer sobre a legislação quando tratar de assuntos como parcelamento das férias em até 3 vezes, banco de horas, jornada de trabalho que não pode ultrapassar 12 horas diárias, remuneração por produtividade e home office. Mais uma novidade envolve a homologação da rescisão de contrato de trabalho, que agora pode ser feita na própria empresa, com a presença de advogados das duas partes. Além disso, o empregador não precisa mais computar dentro da jornada de trabalho atividades de descanso, lanche, troca de uniforme ou higiene pessoal. O tempo gasto pelo funcionário para chegar ao trabalho também não é contado pela empresa. Quanto às jornadas de trabalho, todas as categorias agora podem fazer 12 horas em um único dia, seguida de 36 horas de descanso, desde que haja acordo entre empregador e contratado. Quando mover uma ação trabalhista, o funcionário vai ser obrigado a comparecer às audiências e arcar com os custos do processo se perder. O projeto também torna mais rigorosas as exigências para uma ação trabalhista e onera o empregado que ingressar com ação por má-fé. Bem, professor, além dessas mudanças que a gente acabou de ver, o que você pode acrescentar ainda mais com relação à nova lei trabalhista? Foram várias mudanças, né? Como você bem colocou, foram mais de 100 artigos que foram incluídos na reforma, né? Alguns pontos que eu acho que tem que ser colocado é que está prevalecendo que o negociado irá prevalecer sobre o legislado. Isto pressupõe uma outra pergunta. Será que o empregado hoje ele está ao nível do empregador para ele fazer uma boa negociação, ele empregado? Sem o advogado, né? E sem a presença de um advogado? Esta é a grande pergunta que nós fazemos, né? Não se falar que foram retirados direitos, realmente os direitos fundamentais dos empregados não foram retirados. Mas alguns foram retirados sim, como por exemplo, como acabou de falar a matéria, as horas em itinere, ou seja, as horas que o empregado ia até o local de trabalho de difícil acesso, principalmente os rurais, né, que vão naquelas fazendas que não tem transporte público e aquele horário era computado no seu tempo de trabalho, hoje não vão ter mais. Na realidade foram retirados. Então houveram vários pontos. Um outro ponto que foi colocado também na matéria, agora vai ter honorários sucumbenciais. Qualquer pedido que o empregado irá fazer na Justiça do Trabalho e que não alcance sucesso, ele vai ter que pagar os honorários advocatícios, uma percentagem no qual o juiz vai fixar ao advogado da parte contrária. E antes não teria, o que, no nosso entender, vai restringir um pouquinho o número de ações e também os pedidos. E o que não mudou? Então, o que não mudou realmente, os direitos fundamentais foram colocados, o fundo de garantia
por tempo de serviço, a indenização de 40%, as férias mais 1/3, muito embora as férias podem ser parceladas em 3 vezes no decorrer do ano, o 13º salário... Para todo mundo esse parcelamento? Para todo mundo, para todo mundo. O 13º salário, quer dizer, os direitos fundamentais em si, que são amparados pela Constituição Federal, é muito bom lembrar que essa reforma trabalhista foi uma lei. A lei não tem o poder de revogar princípios constitucionais. Essas novas regras, então, já passam a vigorar logo de cara, Passam a partir de amanhã. a partir de amanhã. Então, hoje foi uma correria, né? Hoje foi uma correria. Para vocês trabalhistas. O que nós vimos hoje foram todos os escritórios, os advogados trabalhistas, principalmente os que fazem reclamantes, estão todos distribuindo ação até hoje para não entrar já em vigência com a nova reforma da CLT. O governo argumenta que com essas mudanças que entram em vigor amanhã, vão ser criados mais empregos. Esse argumento é válido? Novas vagas vem por aí? Eu tenho sérias restrições quanto a isso. Eu acho que existiriam medidas mais eficazes no emprego. Por exemplo, a redução de encargos. Hoje os encargos trabalhistas são altíssimos. O que você gasta com o salário de um empregado, você gasta o mesmo tanto com os encargos. Ou seja, se o governo não fosse tão comilão, não fosse tão leão, diminuísse, com certeza iria estimular o empregador a fazer mais contratações. Há pouco, professor, a gente viu algumas mudanças com relação também ao papel dos sindicatos. O que altera, basicamente? Sindicatos alteram fundamentalmente... Além da contribuição? A contribuição sindical não é que ela foi extinta. Se o empregado quiser, há um direito constitucional do empregado ser sindicalizado e ele querer sim que pague o imposto sindical. Para quê? Para que o seu sindicato seja forte, né? Que para quando ele tiver algum problema, alguma luta que ele queira encampar, ele tenha um sindicato forte. Agora, os sindicatos agora vão ter que primar mais com zelo na condição de representante dos empregados. Perdem força? Perdem força. Perdem força. Um dos pontos, inclusive, da reforma é que as homologações das rescisões, que anteriormente, num período superior a 1 ano, para ter validade a rescisão, ela teria que ser homologada ou no sindicato da categoria ou em autoridade do Ministério do Trabalho. Foi retirado esse pressuposto. Hoje as rescisões podem ser feitas na empresa ou mesmo na presença dos advogados, das partes. Voltando a falar da jornada de 12 por 36 horas, esse é um dos pontos mais polêmicos? É um dos. É bom a gente frisar que está saindo um lote aí de uma medida provisória no qual vão sanear alguns pontos. Há uma suspeita muito forte que, por exemplo, esse ponto do 12 por 36, que a medida provisória, para ter validade, vai ter que ter um acordo do sindicato da categoria. Pela reforma atual, pode ser feito o acordo individual com o empregado 12 por 36. Se sair essa medida provisória, vai ter que ter a homologação, a chancela de um acordo coletivo do sindicato da categoria. A promessa do governo Temer é que já na próxima semana já envia um pacote de alterações, né? Logo de cara, né? Exatamente. E um dos pontos também que se coloca é da atividade insalubre para as mulheres gestantes. Que isso não poderão atuar mais. Isso é uma das aberrações que foram colocadas na reforma, que, a meu entender, deve ser corrigida pela medida provisória. Quer dizer, então mal a lei entra em vigor, já precisa de ajustes, né? Sim, com certeza. O governo está reconhecendo que, como você disse no começo, foi a jato a aprovação. Exatamente. E é muito prematuro ainda a gente colocar. Eu acho que vai depender muito do caso a caso, do caso concreto, né? A ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados, estão colocando alguns pontos que ela entende que seriam inconstitucionais dessa reforma trabalhista, que também vai gerar polêmicas e vai depender muito do caso a caso, né? Do processo individual, para a gente ter realmente uma resolução mais
tranquila e unânime sobre a matéria. Há pouco você comentou a respeito dessa corrida dos advogados trabalhistas, a preocupação de antecipar essas ações, né? Sim. A inicial que vocês falam. Isso. A inicial por quê? A partir de segunda-feira, todas as iniciais, o que é inicial? É a petição que você coloca a reclamação trabalhista, que você faz a fundamentação do pedido. As reclamações trabalhistas agora elas vão ter que ser calculadas, sob pena de serem julgadas extintas. E por que que elas têm que ser calculadas? Exatamente porque cada verba que se pedir e não for ganha, vai ter que pagar uma percentagem para o advogado da parte contrária. A perspectiva é de um aumento no número de ações trabalhistas? Olha, nós entendemos que no começo, claro que agora para fugir dessa reforma, teve um movimento extraordinário. Tanto é que o site do TRT, a partir das 18 horas, está fora do ar, já para fazer a adequação das novas reformas. Mas, a priori, o que nós vemos num longo prazo seria realmente a diminuição dos processos trabalhistas, a diminuição principalmente dos pedidos. E os encargos trabalhistas, que é um peso muito grande, né? Uma carga muito grande, é o que dobro. até barra os empregos aqui no Brasil. Então, isso era uma forma que o governo poderia se estudar. Pode ser até que num primeiro momento você tenha uma arrecadação melhor, mas depois pelo volume, eu acho que compensaria e iria diminuir bastante o desemprego. Professor, muito obrigado pela presença. Uma boa noite para você. Boa noite. E um ato contra a reforma trabalhista foi realizado hoje de manhã em frente à Uzi Minas, em Cubatão. A manifestação reuniu representantes de centrais sindicais e metalúrgicos da siderúrgica por volta das 8 horas. Sindicalistas esclareceram as mudanças na consolidação das leis do trabalho, CLT, que entram em vigor amanhã e foram aprovadas em julho deste ano. A maior categoria do Porto de Santos foi as urnas hoje. Mais de 5 mil trabalhadores puderam eleger a nova diretoria do Sindicato dos Estivadores. Na Rua dos Estivadores, que foi interditada, a movimentação foi grande durante todo o dia. Para chamar a atenção dos eleitores, carros de som, bonecos e boca de urna reforçada. A votação foi entre 8 da manhã e 5 da tarde no maior sindicato do Porto de Santos. 13 urnas foram colocadas à disposição dos eleitores. Ao todo, mais de 5 mil associados puderam votar. Eu gostaria que é o seguinte, desse certo essa negociação com os empresários, que a gente não perdesse o nosso campo de trabalho, manter ou conseguir algo melhor para nós, a gente almeja, né? E concordam tudo de bom aí nesses 3 anos aí na mesma negociação aí, que a gente consiga aí estabilizar nosso mercado de trabalho aí, que está muito massacrado aí pela classe patronal. O atual presidente Rodney Oliveira, o Ney da Estiva, tenta o 6º mandato consecutivo. Para o líder da Chapa 1, o principal objetivo é garantir o vínculo empregatício e lutar pela manutenção do trabalho avulso nos terminais públicos e privados. Nós temos que estar sempre combatendo as investidas patronal, que não param. Somente que vem agora a reforma trabalhista, vem terceirização, e nós vamos ter que estar cada vez mais unidos para combater essas investidas patronal. André Luiz dos Santos Andrade, o Pitica da Chapa 2, aposta em projetos de transparência para disputar pela primeira vez o comando do sindicato. Se eleito, o candidato da oposição promete uma auditoria nas contas da entidade. Para saber a atual situação do sindicato, né? A gente quer fazer um site da transparência também, que eu acho que é errado que tem em todo lugar o site da transparência e aqui não temos o site da transparência. E é isso daí. O novo presidente assume no dia 1º de janeiro de 2018 para um mandato de 3 anos. E a apuração dos votos acontece neste momento. No Santa Portal você confere o resultado completo. A Câmara dos Deputados deu parecer favorável ao pedido de aposentadoria de José Dirceu como ex-deputado. Confira este e outros destaques no Brasil em 1 minuto. Segundo a Coordenação de Registro e Seguridade Parlamentar, José Dirceu contribuiu por 35 anos à Previdência Social, o que dá direito ao benefício para o ex-parlamentar e ex-ministro do governo Lula. A aposentadoria é de cerca de R$ 9.700.
O navio polar Almirante Maximiano partiu hoje para a Antártida para mais uma temporada de pesquisas no verão. A embarcação vai servir como plataforma de estudos, levar pesquisadores a acampamentos e dar apoio logístico à base temporária brasileira na ilha de Rei George. No domingo acontece o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Neste ano, 6.700.000 brasileiros se inscreveram no Enem. Na Baixada Santista, 41 mil estudantes participaram da prova no último dia 5. A Catedral de Santos realiza um rodízio de pizza beneficente no próximo dia 18. A repórter Jéssica Santos tem os detalhes. O evento vai ser realizado em 2 salões que ficam na própria catedral. Um deles é este espaço com capacidade para 250 pessoas. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o padre Claudenil Moraes. Padre, vão ser quantos tipos de pizza? São 19 tipos de deliciosas pizzas salgadas para servir à comunidade. E o pessoal vai poder comer à vontade? Isso, comer à vontade, no espaço acolhedor, assim como este salão, é o outro espaço também, e naturalmente estar bem à vontade. Doces e bebidas vão ser à parte? Doces e bebidas à parte, sim. E para onde vai ser destinado o dinheiro arrecadado aqui com o evento? Isso, nós temos aqui uma obra assistencial já bastante antiga na cidade, o trabalho com idosos e idosas, assim como gestantes, principalmente provenientes desta área central da cidade, dos cortiços e dos porões, gente que precisa de muita atenção, muito carinho, e se reúnem aqui às quartas-feiras neste salão. E o ingresso custa R$30 e quem quiser participar, quem quiser comprar, como pode fazer? Isso, procurar aqui a Catedral Diocesana de Santos, que está na Praça Patriarca José Bonifácio, sem número, de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 18 horas. Muito obrigada pelas informações, padre. Jéssica Santos para a Santa Cecília TV. O rodízio beneficente vai acontecer no próximo dia 18, das 7 às 10 da noite. Não perca. Aproveitar o fim de tarde e ver o pôr do sol na orla. Um presente para quem mora e visita o litoral. Em Santos não é diferente. Com o horário de verão e os dias mais longos, muita gente aproveita para curtir a beira-mar depois de um dia de trabalho. O relógio marca as 7 da noite. Noite? O dia ainda está claro? Melhor para quem gosta do horário de verão e aproveita as últimas horas de luz do dia para passear na orla. Esse período no final do dia, a gente chega do trabalho, ainda pode vir dar uma caminhada, né? Com esse solzinho, então é muito bom. Dá mais tempo de fazer mais coisa à noite, parece que o dia fica mais longo, dá para aproveitar mais. Santos é uma cidade com orla extensa, são quase 8 quilômetros. E um dos pontos mais movimentados é a Fonte do Sapo, no bairro da Aparecida. Vitor sempre traz o filho Samuel, de 4 anos, para brincar aqui. A gente pode trazer ele para fora de casa, deixar ele longe de tablet, telefone, iPhone, esse tipo de coisa, curtindo o esporte aí, tá pedalando e alguma coisa nesse sentido, ar fresco, ficar aqui próximo à praia, natureza, é legal. Jonathan também aproveita para passear com os 3 filhos, depois que as crianças saem da escola. A gente tem que arrumar alguma distração para eles, então é um bom entretenimento a praia para a gente levar eles para se divertir. Seja para brincar com os filhos, caminhar, correr ou andar de bicicleta, cada um encontra a melhor forma de curtir esses dias em que o sol parece que demora para ir embora. O horário de verão segue até 17 de fevereiro. Restam mais 3 meses para poder admirar a beleza de um fim de tarde na Praia de Santos. E a edição de hoje fica por aqui. No Santa Portal você encontra mais notícias de Santos e da região. Obrigado pela companhia, um ótimo fim de semana e boa noite.